Eu sempre começo as degustações, quando eu vou trabalhar no sommelier, falando que o foco é sempre o vinho. O sommelier nunca é externo da degustação. É sempre sobre as pessoas. Na degustação é sempre o pessoal ser feliz, sobre ter prazer com vinho. E eu sou acostumado a falar de vinho e apresentar vinhos. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a carreira do sommelier, mas eu vou falar bem pouco de mim, porque eu acho que o vinho é muito mais interessante que o vinho. E eu sempre brinco assim que o sommelier, quando ele aparece, não tem nem juízo de futebol, algo está errado. Porque o vinho é o que importa. E, bom, para quem não me conhece, eu sou como Cis, eu tenho que me apresentar. Eu sou sommelier, hoje formado pela OBS do Rio Grande do Sul. Eu tive a honra de ser terceiro eleito do melhor sommelier do Rio Grande do Sul em 2024. Eu também fiquei entre os 100 melhores do Brasil na competição de sommelier holandês no Brasil. Eu venho para Portugal esse ano para disputar o concurso na Europa. Tenho formação no site pela Japan Association, mas o que importa é, eu sou apaixonado por vinho e eu fiz da minha paixão o meu trabalho. E assim, primeiramente, falar depois do painel que veio, aconteceu antes, é quase redundante. Eu falar de tantos produtores que eu admiro, que falar de vinho, a propriedade que eles têm é algo muito incrível. Mas eu queria ir direto ao ponto. A primeira coisa que eu sempre penso quando me perguntam sobre a carreira do sommelier é generosidade. As pessoas têm a impressão, e isso é muito comum, eu passo muito por isso. Quando eu vou em lugares que as pessoas não me conhecem, a primeira reação delas é sempre assim: tu é sommelier? Nossa, eu agora venho, mas eu não entendo muito, me desculpa. A pessoa se desculpa com a gente, porque existe ainda a imagem da figura pedante do sommelier, aquela coisa que detém o conhecimento, as pessoas não têm acesso, a arrogância. E isso é uma coisa que eu sempre tento falar, tanto quanto no aula, quanto na degustação, de que o nosso trabalho, o vinho, o ambiente natural dele é gastronomia. Então, na boa mesa, o vinho vai estar sempre presente. O sommelier, ele tem um dever ético moral de comunicar com respeito que merece aquela bebida. Eu brinco sempre, quem me conhece com mais propriedade sabe que eu odeio falar sério. Eu sempre brinco que quem tem talento é quem produz o vinho. O chefe de cozinha produz um prato. Eu só abro a garrafa. O meu papel é só tratar esse vinho e esse prato com o respeito que ele merece. Mas acontece que muitas vezes a pessoa está provando um vinho pela primeira vez e eu estou apresentando. A pessoa está fazendo um caramelizado pela primeira vez com aquele chefe e eu estou apresentando o prato. Então o meu trabalho como sommelier, ele não pode ter egoísmo. Por isso que eu falo, o sommelier nunca é o ato principal da noite. É sempre sobre o vinho e sempre sobre as pessoas. É muito comum, quando eu converso com sommeliers jovens, e eu passei por isso, vou falar um pouquinho depois de um pouquinho de você sommelier. Mas quando eu comecei a estudar vinho, mais ou menos de forma mais cedo, uns 7 anos atrás, eu não tinha perspectivas de me tornar sommelier. Eu não vim de uma família com geração ou história de vinho. Meu pai era taxista, minha mãe era faxineira. Eu não vim de família rica, não fiz intercâmbio na Europa. Eu vim de uma família humilde que estudava muito e se dedicava muito. Então, eu queria chegar no mercado sommelier e eu não tinha acesso. Até que eu trabalhei com uma empresa chamada Mitsubishi Heavy Industries do Japão e uma empresa da China, que era a China Ocean Shipping Company. Trabalhei como tradutor no estado de Rio Grande, trabalhei na área portuária e eles bebiam muito vinho. E lá eu comecei a provar vinhos diferentes. O ponto que se alguém que é sommelier, eu gostaria de ser sommelier, eu preciso falar. Meu primeiro vinho que eu lembro de tomar foi uma adega Dani suave com a minha mãe. Então, se eu conseguir, vocês conseguem. Eu estou tranquilo. Eu brinco que eu sou um cara muito insistente. Eu acho que o talento ele só te leva até a página 2. Então, eu só queria deixar esse recado inicial sobre a generosidade. Eu vejo, quando eu comecei a trabalhar com sommelier, quando eu comecei a estudar de forma mais séria, eu tinha na cabeça um alvo, que quando eu for sommelier formado, eu vou estar pronto. Mas quando eu fizer a pós-graduação, quando eu for sommelier master, aí está tudo certo. Quando eu fizer a formação de saque, aí eu vou ter autoridade. Quando eu for fazer prova de diploma, participar de concurso, se eu for finalista, eu vou ser um bom sommelier. Na verdade, pessoal, com todo o respeito do mundo, quando a gente vai atender um cliente, seja ele no restaurante, seja ele na parte comercial, seja ele em todas as áreas que o sommelier atua, ninguém sabe o nosso conhecimento, ninguém sabe o nosso currículo. As pessoas sabem como a gente trata elas e como a gente respeita o nosso trabalho. Então, eu brinco muito de que
Eu vejo muitos sommeliers preocupados com a parte técnica e esquecendo da parte mais importante. Vinho é uma bebida hedonística que tem que dar prazer. Se tu bebe vinho para não ter prazer, algo está muito errado. Então nós, como sommeliers, temos a obrigação de ser facilitadores desse prazer. Nós não somos donos da verdade. Nós temos um conhecimento e ele tem que ser compartilhado com generosidade. Os melhores vinhos da minha vida eu pude provar por generosidade de outras pessoas. Cristo na primeira fila, Cristo quando eu fui sommelier na casa de Wagner, em Porto Alegre, toda semana eu provava vários vinhos que ele abria em casa e trazia para eu provar. Isso me ajudou na formação do sommelier. O Alvin, o cara da primeira fila, ele sabe muito de drinks. E esse é um ponto que eu tenho em comum com os meus professores e sommeliers que eu admiro. Todos eles nunca param de aprender, nunca param de perguntar. Quando eu era criança, minha mãe pensava que eu era autista. Eu falei errado nisso, porque existe mais conscientização. Porque eu ficava sentado, eu ficava sentado olhando uma aquário da minha vizinha, com 4, 5 anos de idade, me perguntando como os peixes se respiravam. E eu ficava horas olhando aquele aquário. A minha mãe dizia assim, não tem um problema. E até hoje, quando eu olho uma taça de vinho, eu tenho a mesma coisa. Porque é tão grande, tão vasto, que a gente precisa estudar esse sommelier de forma consistente, que uma vida estudando sommelier não seria bastante. Mas os sommeliers que eu admiro, que eu respeito, eu posso dar exemplo de professores que eu tive, quando eu posto um vídeo de uma sala que eles não provaram, eles perguntam, eles querem aprender. Eu hoje trabalho muito mais com os europeus, mas eu preciso fazer o trabalho do Cris na Casa do Lugar, do Cris Ribeiro da Altimira, da Vanessa Medina, do James, porque eu estou no Rio Grande do Sul. Eu tenho que fazer o dever de casa, eu tenho que comunicar esses vídeos. E a gente sabe, existe um romantismo sobre a profissão, existe um glamour. Eu talvez seja um dos sommeliers mais glamourosos que eu conheço. Eu não sou influenciador, eu sou péssimo no marketing, mas eu sou muito sincero e muito genuíno. Quando eu vou trabalhar como sommelier, meu principal foco, minha missão é que as pessoas tenham uma experiência incrível com o vinho. Se a pessoa gostar de mim ou não é secundário, mas eu tenho o dever de entregar para ela o vinho da temperatura ideal, da forma ideal, a respeitar o trabalho do produtor e do chefe que eu estou analisando. Então, o sommelier ele tem esse trabalho de comunicador e de educador. Eu brinco que o produtor, ou o chefe de cozinha, ou o empresário, ele pode educar o consumidor ou não. Ele tem opção. Ele faz para vender, lei de livre mercado, a pessoa consome se quiser. Eu não tenho essa opção. Porque alguém aqui já ouviu falar sobre Puligny Montrachet? Puligny Montrachet ou Merceau, alguém já ouviu falar? São vinhos da Borgonha, alguém já tomou? Barolo, Brunello de Montalcino? Vocês são 1% do público do Brasil. Parabéns. O nosso trabalho é trazer o restante das pessoas para esse público. E é muito fácil para o sommelier ficar inserido numa bolha. A gente frequenta boas mesas, boas companhias, bons vinhos, e a gente esquece que o primeiro vinho foi uma adega dama, que o primeiro vinho foi um gato negro, foi um reservado chileno. Só que se eu estou no degrau 30 da experiência da jornada, eu não posso esquecer de eu estar apresentando o degrau número 1 ou número 2. E só quem consegue desmistificar essa falsa prepotência do sommelier somos nós. E é o nosso trabalho. Eu não posso julgar a pessoa que está tomando vinho suave ou vinho de garrafão, porque essa pessoa é a pessoa que daqui a 10 anos pode ser um sommelier. Então, é muito fácil a gente ficar preso em uma bolha na sommelier, frequentar boas degustações, fazer certificações. E eu tinha muito na minha cabeça que eu precisava de certificações para ser um bom profissional. Certificações ajudam, elas trazem currículo para a gente. Mas eu não conheço nenhum sommelier que performa em alto nível, que tem uma carreira sólida, que não é um profissional generoso com os colegas, com o público. E isso é algo que eu tento muito falar para as pessoas. O teu conhecimento técnico, ele não serve de nada se não consegue fazer a experiência de alguém melhor. Se o sommelier consegue saber a diferença de solo na Borgonha, mas ele não consegue ajudar uma pessoa a ter uma boa experiência com o vinho, de que vale ser sommelier? Então eu não tenho a opção de não educar o consumidor. Eu preciso educar o consumidor, mas eu posso escolher fazer isso de uma forma branda, acolhedora, ou fazer isso de uma forma pedante, arrogante e excluir as pessoas da oportunidade.
Eu sempre tento convidar pessoas que eu não conheço ou amigos de amigos para participar de mesas, porque é muito bom lembrar de que 5 anos atrás, eu sou natural de Pelotas, então eu não conseguia participar de negociações comigo em Porto Alegre, então no interior do estado. Ontem eu estava em Passo Fundo, eu tive em julho mês passado, porque eu sempre quero levar também para o interior do estado essas degustações que as pessoas não têm chance de conseguir. É muito fácil falar de democratizar o vinho. A gente escuta isso muito hoje, acho algo vulgarizado em redes sociais. Mas democratizar o vinho não é falar bonito no Instagram. Democratizar o vinho é provar vinhos que eu beberia e manter a ética profissional e dizer: esse vinho cabe para esse público aqui. E está tudo bem nesse momento. Porque eu não provo só vinhos que eu gosto, eu provo todos. E quando as pessoas postam no Instagram um vinho de uma vinícola, um vinho de R$30, um reservado chileno, por exemplo, com todo respeito aos reservados chilenos, que são vinhos de qualidade questionável muitas vezes, eu não posso excluir essa pessoa do meu vinho. Então eu dou suporte, eu convido essa pessoa para provar outras coisas. E a gente percebe o quanto falta cultura para nós no Brasil. E quando o pessoal me chama no Instagram para perguntar: Bruno, eu adorei o vinho XPTO, o que tu me fala dele? Eu sempre pergunto: tu gostou do vinho? O que tu gosta desse vinho? A pessoa não sabe responder. As pessoas no Brasil, elas compram o vinho fazendo o roleta russa. Porque elas vão numa prateleira, olham no rótulo e pensam: nossa, eu quero aprender sobre vinho. Eu acho esse vinho excelente. Quando eu cresci lendo Charles Bukowski. É um poeta, um tanto polêmico, mas ele falava muito sobre corridas de cavalo, sobre corridas de hipódromo, sobre apostas em corridas de cavalo. E eu adoro esse exemplo, porque o sommelier, às vezes, ele é um pouco um agente de apostas. Porque a pessoa me chama e ela fala: Bruno, eu tenho R$200 para provar um vinho com a minha esposa, com o meu chefe. Eu preciso apostar num vinho que você não pode errar. Então, de certa forma, eu sou um agente de apostas para as pessoas. E o mais engraçado é que as pessoas que hoje convivem comigo, conhecem meu trabalho, elas sabem que eu sou um sommelier de confiança. Porque eu acho muito engraçado que quando alguém é processado, ela chama um advogado. É automático. Se alguém quer fazer uma obra em carro, chama um arquiteto. Se alguém precisa arrumar o carro, chama um mecânico. Mas aí tem que levantar em casa, tem que presentear o chefe com um vinho, leva para o Google. Porque não sabe onde procurar. E esse é o trabalho do sommelier. É estar presente para ser visto, ser lembrado, ser criticado. Isso é importante da sommelier. Quando eu fiz o concurso gaúcho no ano passado, eu fiquei pensando na sala antes da preparação: e se eu quebrar a roda? E se a bandeja cair? Todo o meu trabalho vai ser julgado em 30 minutos. Quem me conhece vai conhecer o corte que eu vou fazer no grupo da bandeja. Então, o seu sommelier exige coragem, mas exige, além da generosidade, ele exige a sensação de continuar aprendendo. Eu acho que o conselho que eu sempre dou, quando alguém me chama no Instagram, Bruno, ou no WhatsApp: Bruno, eu sou um sommelier, estou começando agora, eu queria uma dica. Uma dica é sempre a mesma. Se tu frequenta mesas onde tu é o que mais sabe daquela mesa, está frequentando as mesas erradas. Porque não é a gente não tem que ir aqui para massagear o nosso ego, a gente não tem que ir aqui para ser melhor que os outros. O sommelier, hoje, com a cultura de vinho no Brasil, que é uma cultura tão pobre ainda, a gente tem muito mercado para abrir. Seja quem trabalha com vinho gaúcho, com vinho europeu, com vinho chileno, com vinho argentino, porque o mercado de vinho, e assim, eu poderia sentar aqui e falar desafios na carreira do sommelier. Eu poderia citar o descaminho, a carga tributária, eu poderia citar a geração Z que parou de beber, ou né, que não continuou bebendo. Eu tenho várias questões que eu poderia citar, mas eu sou um cara muito histórico, então eu busco controlar o que eu posso controlar. Essa semana, eu falo assim: Cris, a gente trabalhou junto há algum tempo, né? Qual a demonstração que a gente faz que dá tudo certo? O gelo não chega na hora, aquela rolha não está legal, o pessoal que marcou não chegou, o fevereiro não chegou ainda, tem que começar os convidados, já chegaram antes. A gente lida, a vida acontece. E tudo bem. Às vezes a bandeja vai cair, às vezes o vinho vai dar oxidade, e a gente tem que estar lá para ajudar o cliente, para ajudar a dar suporte. O sommelier nem sempre vai estar num dia bom, mas o cliente sempre precisa da experiência A, do nível mais alto. Então a sommelier, eu acho que ela exige muita humildade. E quando o pessoal fala assim sobre a dificuldade do trabalho, eu sempre gosto de lembrar das origens. A função do sommelier, na França, uma extensão, uma extensão em Portugal, nasceu para provar os vinhos do rei, que era o cara que usava as bebidas, para ver se tinha veneno ou não. Isso era pressão. Isso é difícil. Hoje é muito mais fácil o nosso trabalho. Eu preciso só saber se o vinho está apto para consumo. Ninguém vai me desenvenenar. Mas a origem da sommelier é essa. Então,
é uma origem de confiança. A sommelier é um cargo de confiança e de gestão, seja no restaurante, seja numa degustação. O sommelier sempre é a figura que vai dar o tom da música. É como se fosse um maestro. Eu não toco instrumento nenhum, tudo vem pronto, mas eu preciso dar um ritmo para as coisas, para o evento, e eu sempre falo que eu consigo, com um bom serviço e com um bom atendimento, fazer um vinho ruim parecer um pouquinho melhor. Eu consigo, mas eu não consigo fazer um vinho bom parecer realmente bom com um serviço mal feito e sem um atendimento ideal. Então, o sommelier precisa entender isso. Nosso cargo é um cargo de serviço, de servir. O chefe de cozinha não pode escolher se ele vai na mesa apresentar o prato ser simpático, bonito e elegante. Ele pode escolher. O produtor, o enólogo, pode escolher também, participar de um evento ou não, dar a cara a tapa como o pessoal faz aqui. O sommelier não tem essa opção. Porque nós vamos abrir a garrafa em frente ao consumidor e levando a cultura do vinho no Brasil. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fiquei feliz de você deu tempo no painel anterior, porque é um painel muito mais rico, né? Falar depois do pessoal que falou aqui é uma honra. Mas se tiverem perguntas, antes de eu continuar, eu gostaria de responder para vocês também, porque eu odeio monólogos. Eu não sou um cara tão interessante assim, mas sou um cara muito esforçado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, comentário, pergunta, que sempre que falar para o senhor, ele não conseguiu, não tem oportunidade, eu peço que levante a mão, modera o microfone, não vai doer nada no momento, mas eu fico à disposição. Quem quer comentar alguma coisa? Sem dúvidas. Como é que é esse equilíbrio entre idade e estudo? Excelente pergunta. O equilíbrio entre litragem e estudo, esse é um ponto importante da sommelier. Para quem almeja ser sommelier, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que é caro. Essa é a boa. A ruim é que é muito caro. Porque estudar vinho é caro, certo? Estudar, os cursos são caros. Eu fui agraciado com bolsa quando eu fiz curso de sommelier da ES, quando eu fui para o Master, eu tive bolsa por desempenho do curso de sommelier. Mas estudar vinho é caro. E essa é a notícia boa. O estudo é difícil e caro. O estudo formal da sommelier. A notícia ruim é que a litragem é mais cara. Porque eu consigo hoje provar vinhos de várias regiões, também em parte do meu trabalho, mas muito por generosidade das pessoas que abrem garrafas comigo. E é por isso que eu preciso sempre, por isso que conhece bastante o Alfa, também que são amigos pessoais, eu raramente abro um vinho sozinho. O ano passado inteiro eu mandei uma garrafa de vinho sozinho, porque eu bebo muito pouco. Eu descarto muito, eu com a minha esposa de vez em quando, porque se o vinho for muito bom, eu vou ter que contar para todo mundo que o vinho é bom, não é só eu provei. E eu já provei muito vinho bom por generosidade das pessoas. Então eu adoro botar mesa, cada um leva uma garrafa, a gente prova vinho junto, troca ideia, eu pego a estrada para fazer isso, eu acho isso importante. A questão é, eu acho que estudo é importante para te dar pergunta. Estudo é importante para te dar referência das coisas, porque é muito feio um sommelier julgar algo sem referência, porque não dá para tudo. Eu não falo do vivinho, mas está tudo bem. Seria muito julgar pagode, escutando rock e estudando sertanejo. Não dá para julgar um Pinot Noir de Cruz do Sul sem tomar um Pinot Noir da Borgonha. Não dá para julgar um Malbec argentino sem provar um Malbec de Cahors. Tu não consegue saber a diferença de uma coisa sem saber a referência original daquilo. Então, estudar é importante para tu saber o que esperar do vinho, qual a tipicidade. E a litragem é importante para tu ter confiança e para tu conseguir dar para o cliente a segurança de que o vinho que ele está pedindo é o vinho que ele realmente quer. Porque assim, eu falo com total propriedade, faltam empresários no Brasil que reconheçam que o sommelier não é um prejuízo, o sommelier é um investimento e uma receita. Porque é muito diferente você estar numa mesa e dizer assim, pessoal, esse vinho aqui é um vinho que eu li a respeito e parece muito bom. E ele vem de um solo XPTO, o produtor tem Escrevar e a família é linda. E o vinho é muito bom, etc. E eu disse assim, pessoal, esse vinho eu provei, nas últimas safras eu provei esse vinho estava assim, agora ele está assim. Se tu quer um vinho desse estilo aqui, ele vai casar muito bem. Então, provar o vinho inteiro da litragem te dá a segurança de que tu está falando de um vinho que tu provou, que tu conhece, que tu conseguiu aprender. Então, eu sempre acho que estudo a litragem desse complemento
E o consumidor final pode estar hoje no ter só entrada. O sommelier não. Ele tem que ter estudo, ele tem que ter base, porque a gente vê muitas pessoas hoje no Brasil provando vinho, falando mal de vinho, porque não entenderam os vinhos. E isso acontece muito com influencers que usam sommeliers, mas tentam se colocar dessa forma, e está tudo bem. Eu acho que o mercado, ele, assim como comentaram no último painel, contanto que o consumidor saiba o que está recebendo, ele tem a livre escolha. Eu só acho injusto quando as pessoas não têm a verdade completa sobre o que está sendo consumido, sobre o que está sendo feito, sobre o vinho que está sendo vendido. Eu acho que o sommelier é a última camada. Primeiro e a última, na verdade. O produtor é a última, o cliente é a primeira, que é a camada de transparência. Porque se eu desovar uma garrafa em alguém porque está em promoção e a pessoa não tem aquele tipo de vinho, eu vendo uma garrafa. Isso é trabalho de vendedor, não do sommelier. O nosso papel é aprimorar e aumentar a cultura de vinho no país. Se alguém pensa que o sommelier está aqui para dizer beba X, Y, Z, não é isso, meu problema. Eu não quero que vocês gostem do que eu gosto. E é muito comum o pessoal falar, não, vinho rosé. Eu sempre brincava no curso de sommelier, que o rosé que eu gosto é de. Eu gostei de consumir vinho rosé. Eu devo ter bebido uns 500 vinhos rosés na vida, porque eu estudei, provei vinho rosé, para poder falar de vinho rosé com propriedade. Eu não precisaria de um vinho rosé na matéria, mas eu preciso conseguir provar o vinho rosé de produtor aqui no Rio Grande do Sul, sentar, explicar e valorizar esse vinho. Porque a gente acaba esquecendo quando a gente olha na prateleira, no restaurante, na carta de vinhos, que existe algo por trás. Existe trabalho, existe o produtor que está ali, existe tudo um marcado comercial do empresário que está vendendo, o salário do sommelier, o salário do chefe de cozinha. A gente vive no business. Ninguém faz vinho só por business. A gente faz vinho para pagar boleto. Porque é negócio. Pessoal, então, para encerrar e para tentar trazer para vocês um pouco do que eu tenho aprendido na trajetória do sommelier, eu diria que não percam a generosidade, a curiosidade e principalmente o prazer em compartilhar vinho com as pessoas. Porque de nada adianta eu provar 10 safras da Borgonha, postar no meu Instagram que está perfeito, que vinho é fantástico, se eu não dividir com ninguém. Então, eu acho que o sommelier ele tem o dever muito grande de segurar as pessoas pela mão, de levar e de mostrar que dá para começar a tomar espumante, vinho branco, vinho tinto, e não julgar. Eu acho que o consumidor pode julgar. Eu acho que o chefe de cozinha pode julgar, o produtor de vinho pode julgar o outro porque ele faz o vinho dele. O sommelier tem que estar no meio da guerra e pensando como eu faço cada vinho da prateleira, cada vinho da carta ser melhor aproveitado do mundo que está esperando esse vinho. E no fundo, esse trabalho do sommelier. Exatamente. O sommelier tem que sentir a dor do cliente. Empatia. O sommelier tem que ter empatia. O sommelier robô é um negócio muito estranho. Então, assim, não seja você. Nem trabalho. Ninguém quer ali. Hoje, dá para comer bem, beber bem em casa, sem sair de casa. A gente pede pelo iFood, vinho, comida. Ninguém passa fome hoje. Você consegue comer um prato bom, dá para pedir no iFood. Se a pessoa saiu de casa para ir numa degustação, para ir num restaurante, ela não quer ser vinho, ela quer a experiência. Então, a empatia também é muito importante. Essas pessoas que estão no painel, mas já que é sobre a vida de sommelier, sobre os desafios de ser sommelier. Pergunta rápida sobre leigos. Quais são as áreas de atuação possíveis de quem é sommelier? Foram dúvidas que eu tive antes do canal, eu sou sommelier de vinhos, sou sommelier de cervejas, mas só que não tem toda a informação. Quais são as áreas de atuação? Perfeito. Para encerrar, pessoal, as áreas de atuação do sommelier. Hoje, no Brasil, o mais comum que a gente tem são os sommeliers de lojas e restaurantes. Restaurantes nem tanto, a gente está expandindo isso aos poucos, mas importadoras em lojas físicas com sommeliers, que geralmente vão treinar e auxiliar os vendedores. É muito comum os sommeliers em vinícolas, que vão ser a pessoa que vai complicar o vinho. Hoje, existem empresas que trabalham com sommelier na parte de comunicação,
Então, eu sempre digo, o sommelier consegue expandir muito mais o seu leque de atuação se ele tiver ou conhecimento de marketing e business ou conhecimento de língua estrangeira. Porque para estudar a gente tem que falar inglês pelo menos, as formações mais avançadas são em inglês. Então, tu consegue atuar em lojas, restaurantes, vinícolas, algo que no Brasil não acontece muito, mas lá fora tem muita vaga, transatlânticos, cruzeiros, companhias aéreas que são sommelier. Então, tendo língua inglesa, tendo disponibilidade de viajar, existe um vasto mercado precisando de profissionais. E para quem acha que é uma área difícil de entrar, toda semana eu recebo empresários perguntando se tem alguém para indicar para mim. Então existe esse mercado para sommelier no Rio Grande do Sul. Pessoal, muito obrigado pela presença. Se quiserem conversar mais, vou estar aqui com vocês. Mas